E aí, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para mais um react de SCP, tá? Dessa vez eu escolhi o SCP-017, né? A gente vai dar uma lida nele e falar o que... Fazer um react, né? React de SCP, tá? Mais uma vez, por favor, perdoem a minha leitura ridícula, tá? E vamos ler esse SCP aqui. SCP-017. Item número SCP-017. Classe do objeto Keter, ou Keter. Aqui já temos aqui na nossa outra guia, classe do objeto Keter. Objetos de classe Keter, ou Keter. Eu não sei, vou falar Keter, tá? Desculpem se eu estiver pronunciando errado. São anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas, consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem estes SCPs, devido a não possuir um entendimento sólido das anomalias, né? Ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-la ou combatê-la. Um SCP-Killer não significa que o SCP é perigoso, apenas que ele é muito difícil ou dispendioso de conter. Dispendioso? Deve ser complicado, né? Procedimentos especiais de contenção de SCP-017. Encontra de contenção. SCP-017 encontra-se contido numa prisão de vidro acrílico de 100 centímetros por 50 por... de 100 por 50 e 50, tá? Suspensa no centro de uma cela de concreto medindo 6 metros por 6 metros por 4 metros, né? 4 metros de altura, né? Aí o 4 metros de altura e os 6 de 6 das paredes, não é isso? Provavelmente, provavelmente. Ligadas às paredes. Teto e piso encontram-se No teto e piso encontram-se holofotes com lâmpadas a arco voltaico de alta intensidade, apontados diretamente para a prisão acrílica, para garantir que SCP-017 seja constantemente exposto à luz por todos os ângulos. Aí, ó. Viu que eu falei da leitura, né? Funcionário, funcionários após funcionário postar Meu Deus, tá difícil hoje. Funcionários postados na sala de controle de SCP-017 devem monitorar o funcionamento dos holofotes e do sistema de geradores de emergências e solicitar manutenção imediatamente após descobrir uma lâmpada queimada ou alguma falha no gerador. A única circunstância na qual podem adentrar a cela é em caso de troca de lâmpadas. Entrando na câmara devem usar os trajes refletivos completos designados e devem atentar para não entrarem na frente de nenhum holofote funcional. Descrição de SCP-017. É uma figura humanoide com aproximadamente 80 centímetros de altura e anatomicamente similar a uma criança pequena, tá? Não é tão grande. É pequeno. É uma criança pequena. Porém, sem nenhum traço discernível. SCP-017 aparenta ser composto de uma mortalha de fumaça umbral. Nenhuma tentativa de encontrar algum objeto sob o manto foi bem sucedida, mas a possibilidade ainda não foi descartada. A reação de SCP-017 às sombras projetadas sobre ele é imediatamente repentina. SCP-017 salta sobre a origem da sombra e a encerra completamente sob o manto, voltando em seguida a seu tamanho normal, sem deixar nenhum traço do objeto. Anotações adicionais. Funcionários com autorização beta ou superior devem também ler o documento 017-1. Cadê esse documento? Cadê o documento, porra? 017-1. Cadê?
Ler também o documento 0171. Cadê o documento 0171? SCP-0171. Cadê? Documento 0171. Eita porra, é bem grandinho, tá? Ah, aceita isso aqui. Ah, não tem. Aparentemente não tem português, então eu vou usar a tradução do Google mesmo, viu? Tá, vamos ler isso aqui, tá? O primeiro documento que a gente tem. Eu queria que tivesse na fundação, na original aqui, mas não tem, aparentemente. Vamos ler aqui, documentos. Tá, vamos ver. O pesquisador Boyd fechou a escotilha atrás de si e se virou para encarar o ocupante do cofre de contenção, tá? Olhou para a sombra, tá? O cara entrou lá, ele olhou para a sombra. Boyd achou que ele parecia um vagabundo antiquado, completo com um manto de barba por fazer permanente, mas ontem ele parecia um bêbado e anteontem um boxeador acabado. Esse visual não era novo. Boyd sentou-se à frente da entidade, tirou um envelope vazio de sua jaqueta. Eles me disseram que você queria conversar. Hã? Por que que eu tenho que ler esse documento? Anotações adicionais. Funcionários com autorização beta ou superior devem também ler o documento 017. Tá. Vamos ler, vamos ler. Aparentemente é sobre um experimento de outro SCP que o SCP-017 foi foi usado de alguma maneira. Então vamos ler, tô interessado. Falou que você queria conversar. SCP 52.000? 52.000, né? 52.000. SCP-52000, 52.000. Se levantou até a mesa e abriu um sorriso largo. A Eup, vocês. A Ryup, vocês todos estão ficando ansiosos sobre o sonhador, certo? Talvez. Boyd virou um envelope em sua mão. O que você sabe sobre isso? SCP-52.000 soltou um longo suspiro e recostou-se na cadeira. Rapaz, vocês, cabeças de ovo, com certeza vão direto ao ponto. Se eu vou contar isso a vocês, preciso que saibam que o mundo começou. Como o mundo começou. Boyd franziu a testa. SCP-52.000 era conhecido por inventar histórias para distrair e ter que distrair de ter que responder perguntas. Normalmente era melhor jogar junto até que pudesse ser coagido a dar uma resposta definitiva. Tudo bem, mas seja rápido, não temos a semana toda. O SCP riu. Você não sabe quanto está certo, Chuck. Ele tirou um cigarro amassado do paletó e colocou na boca. Ok, ok. Então a primeira coisa que aconteceu foi que tínhamos as duas forças do universo. Os gregos tinham isso na ponta, sabe? Era a música e os sonhos. Pode assentir, tamborilando em seus dedos e coxa embaixo da mesa. Então eles bateram, sabe? Fizeram um mundo. Mas eles não preencheram todo o espaço. Porque, sabe, não pode preencher nada, nada para sempre. Sobrou um pouco dos dias do passado. Pode assentiu e tirou o caderno do bolso do paletó, fingindo tomar nota que SCP-52.000 estava dizendo. Então, é por isso que essa terceira pedra da diversão tem toda a loucura puxada para ela, como se essa merda estivesse nos trilhos. É um depósito de armazenamento para os desconhecidos. Teria funcionado muito bem se vocês não tivessem quebrado a fechadura. Era mais um jarro. Tanto faz, Chuck. Foi, foi assim que você tornou a bruxaria um sonho idiota do fumante realidade.
Eu sinto que eu estaria entendendo melhor este texto se eu tivesse lido sobre o SCP-52.000. Quando essas duas crianças ficarem juntas, nada vai conseguir pará-las, nem mesmo virar as coisas mais uma vez. Não entendo uma palavra do que você está dizendo, Boyd. Boyd guardou o caderno e se levantou. Se você não tem mais nada a acrescentar à sua história, acho que terminamos aqui. Acho que terminamos. SCP-52.000 estendeu a mão. Espere, sente-se um segundo. Tem algo que eu quero lhe dar. Boyd parou na escotilha o quê? SCP-52.000 enfiou a mão na sua própria jaqueta e tirou um envelope pardo. Aqui está o que algumas pessoas disseram. Um envelope foi jogado, recolhido, examinado e enfiado no bolso. Boyd saiu da escotilha, trancando-a atrás de si. Rapidamente, ele partiu em direção à aula de registros e informações para debriefing, o debriefing da transcrição da entrevista. Não sei se eu tô falando isso certo, tá? O que algumas pessoas disseram. Relatório inicial, cópia eletrônica abaixo, conforme a Lei de Registro Federal, arquivo caso um possível portal ou placa causa da morte imediata, contato, descanso, capacidade de suspeito. Hum, como você conseguiu estes documentos? SCP-52.000 recostou sacudindo as suas algemas, sabe? Não era isso que eu esperava de você pensar, que você pensasse deles. Boyd não respondeu, preferindo bater o lápis na prancheta e levantar uma única sobrancelha. Nenhuma das es- esquivas habituais de gato e rato de investigação seriam toleradas hoje. Cara, só estou tentando ajudar vocês. Vocês sabem o que estão chegando no número. Vocês têm a criança, mas não a entendem. O que há para entender? Ele quer voltar no tempo, sugar toda a mácula da falha original, a grande falha que age com a sua segurança de emprego. SCP-52.000 tentou limpar o nariz na manga, mas as correntes não permitiam imobilidade suficiente. Seu rosto se contorceu enquanto ele reprimia o espirro. Boyd estreitou os olhos e fez uma anotação. Como você sabe, por que está nos ajudando? Você pode facilmente estar tentando nos minar. Eu sei porque essa é a razão pela qual eu existo. Eu fui feito especificamente para este momento. Quem aqui para você, vem aqui para que para você me encontrar e para eu te ajudar quando a hora chegasse. Quem te enviou? Todo mundo que não quer morrer quanto a essa coisa começar a se dobrar, idiota. Há muito, há muito interesse investido em existir para muitas pessoas. SCP-52.000 se inclinou para a frente de trás e começou a sussurrar. Extraoficialmente, vocês precisam de ajuda. E extraoficialmente, vocês precisam de ajuda. O que eles sabem sobre o objeto? SCP-52.000 gemeu e tentou esfregar a testa. Você não estava ouvindo nada? Olha. Vai mudar para algo muito mais próximo de como era originalmente. Esse é o acordo. É para isso que você precisa se preparar. Quando isso começar, você precisará jogar todas as suas cartas corretamente para evitar que ele volte a ser como gosta das coisas, inexistente. A testa de Boyd franziu levemente enquanto ele tomava mais notas. Então, se você está aqui para ajudar, sabe o que fazer se estiver começando. Eu, começando? Seu palpite é tão bom quanto o meu, Chuck. Do meu lado, isso é tudo que ele e eles escreveram. Espero que vocês não morram. Saindo do arquivo, documento 0171, assinando mesa do editor, efetuando logout. Pensamento de citação. Que porra eu acabei de ler? O que isso tem a ver com o SCP-017, mano?
Que é esse CP52.000, mano? Aparentemente é um ser que sabe de muitas coisas. E algum outro pesquisador tava perguntando a esse SCP o que? SCP-2000. Cara, que porra é SCP-52.000? Fundação. SCP-S52.000. Não, é 5.200. Não é esse. É esse. Tá. Então está lendo a página documento 0171 no wiki oficial do método falado SCP. Mas quem é esse CP? Ele parece falar como humano, mas não é mas não há uma página para ele. É feito para a própria história e nunca se destina a se referenciar a um SCP real. Aparentemente, esse número foi originalmente rotulado para SCP 5.200, mas quando um SCP real assumiu esse número, ele foi aumentado. Espere até que tenha um. Ah, aparentemente é um SCP feito só para a história do 0171. Tá? Ok, então, beleza. Esse aqui foi um dos mais confusos até agora. Então tá bom. Aí, né? Ah, o SCP-017 até que curto, até e até que bem simples, mas esse documento me deixou com muitas dúvidas. Mas ok, é isso. Se você sabe alguma coisa sobre esse documento 0171, me fala aí nos comentários, sei lá, mano. Se gostou do vídeo, deixa um like aí, deixa um comentário. Falou? E pede um SCP aí pra eu trazer na próxima, se você quiser um SCP específico. Falou.